Olá, tudo bem com vocês? Sou a Ivani, da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, situada na Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertenço à célula digital da igreja, que tem como objetivo levar a palavra de Deus. Desculpa. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado graça para mudança. O que a graça traz para nós, né? Então, antes de falar sobre o tema, vamos orar, pedir para Mestre Jesus estar aqui conosco, que essa palavra venha dar conhecimento ao nosso coração, né? É isso aí que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes, vamos entrar aqui no tema. Graça é um presente de Deus que não é ganho ou merecido pela pessoa, mas dado por sua bondade e amor. Olha só, Deus nos dá essa graça como presente. Através da graça, nós somos salvos da morte e do pecado, o que nos liberta da condenação eterna e nos dá vida eterna em Cristo. Olha quanta coisa. Além da salvação, a graça é uma força que nos capacita a viver a vida cristã e fazer o bem, a vencer o pecado e perseverar até o fim. A graça faz com que a gente tenha uma vida cristã, nos afaste do mal, né? Que a gente vença o pecado. A graça de Deus é um recurso abundante que transforma a nossa vida, mudando nossa perspectiva e guiando para uma nova forma de viver, segundo o seu amor e vontade. A maior expressão de graça de Deus é a obra expiatória de Jesus Cristo, que pagou o preço pelos pecados e ofereceu salvação a todos, né? Viver na graça de Cristo é viver em liberdade. Nós temos a graça de Deus. Olha só a graça do Senhor na nossa vida. Livre da condenação do pecado, embora a liberdade não possa ser usada como desculpa para pecar. Eu tenho liberdade, eu tenho a graça, eu tenho a liberdade, mas isso não é desculpa para mim pecar, não. A graça nos permite o perdão quando nos arrependemos dos nossos erros e nos ajuda a viver uma vida mais reta e santa. A graça também nos ajuda a crescer em fé, no conhecimento de Deus e no ministério, permitindo-nos a desenvolver e fortalecer nossa relação com Ele, com o Senhor. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo ensina que por meio da graça não devemos permanecer no pecado. Se Deus nos deu a graça, nós não devemos permanecer no pecado, mas nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, pois o pecado já não tem domínio sobre nós, sobre a lei, mas sim sobre a graça. O pecado já nos domina mais, porque nós temos a graça do Senhor. Devemos pedir graça ao Senhor. Graça. Vou beber um pouquinho d'água, gente. Nós devemos pedir graça ao Senhor. A graça poderosa na Bíblia é um ato de Deus de estender seu favor e poder àqueles que não o merecem, para salvá-los, perdoá-los e capacitá-los a viver uma vida transformada em Cristo. Às vezes, Deus nos dá uma graça não merecida, mas Ele dá uma graça a todos. Devemos pedir graça para nos livrarmos dos problemas, do pecado, estarmos fora do pecado
e não pecarmos mais. A graça de Deus é uma mudança de vida. A graça é vista com o favor imerecido de Deus, que leva à salvação, capacita o crente a viver uma vida nova em Cristo. Nós temos alguns versículos sobre a graça e mudança de vida. Em Efésios 2, 8, 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos por meio de fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não pelas obras que você faz, para que ninguém fique se gloriando, se glorificando. Ah, eu faço isso, eu vou à igreja, eu ajudo, eu dou, eu faço isso, faço aquilo, dou meu dízimo, dou minha oferta, fica falando para todo mundo. Não por obras ele te dá, para que ninguém se glorie. Romanos 6, de 1 a 4, diz assim: a graça nos liberta do pecado e nos capacita a andar em novidade de vida. A graça nos livra do pecado. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Quem tem a graça consegue as coisas facilmente, porque tem graça de Deus. Peça graça a Deus, peça graça a Deus. Mas também faça a sua parte. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e viver de forma justa e piedosa. Sermos mais piedosos com as pessoas e justa. Termos mais piedade das pessoas. A graça de Deus é suficiente. Está em 2 Coríntios 12, 9. A graça de Deus é suficiente para nos fortalecer em nossas fraquezas. Ela nos fortalece. Em Romanos 3, 24, a graça nos justifica gratuitamente, mediante a redenção em Cristo Jesus. A graça nos leva à transformação em diversas áreas. A graça nos salva do pecado, da condenação. A graça nos instrui a viver de maneira justa e poderosa, como eu falei, ser justo, não ser impiedoso. A graça nos fortalece em nossas fraquezas. A graça nos torna justos diante de Deus. A graça nos torna mais dispostos a ajudar os outros, ter generosidade, sermos generosos. A graça nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. A graça de Deus é um presente para todos que creem em Jesus Cristo. E ela tem o poder de transformar completamente a vida de uma pessoa. A graça é um processo contínuo de crescimento espiritual, onde a pessoa se torna cada vez mais semelhante a Cristo. O que quer dizer semelhante? Não igual a Cristo, mas é um processo. Quando nós estamos caminhando para o Senhor, nós passamos por vários processos. Vários processos. Vamos à igreja, recebemos oração, fazemos cursos, nós estamos num processo para que a gente se torne semelhante a Cristo. Por que semelhante a Cristo? Porque Cristo, ele orava, ele era humilde, ele tinha amor pelas pessoas. É ser semelhante a Cristo. A graça de Deus é o fundamento para a mudança de vida, pois ela perdoa, transforma e capacita o indivíduo a viver uma vida nova em Cristo. É uma vida transformada. Uma vida transformada, né? Então, essa é a graça. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram.
Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas se passaram, porque eu tenho a graça do Senhor. A graça não é apenas um perdão divino, mas também um poder capacitador que transforma a vida do crente. Ele permite que a pessoa reconheça sua condição pecaminosa. Reconheça que você era um pecador, mas agora não. Arrepende-se e busque uma nova forma de viver em comunhão com Deus. A graça divina é um presente, mas requer uma resposta ativa da pessoa, que deve se esforçar para viver de acordo com os princípios cristãos. A graça de Deus, manifestada em Jesus, não apenas perdoa o pecado, mas também transforma o coração e a mente, levando a uma vida de obediência e santidade. Essa transformação não acontece de forma instantânea. Não falei para vocês que existe um processo? Mas é um processo contínuo de crescimento na fé e na prática da vontade de Deus. É um processo de fé e crescimento nas práticas da vontade de Deus. Reconhecimento. A graça leva à compreensão da própria fragilidade e necessidade de Deus. Arrependimento. A graça produz o arrependimento sincero dos pecados. Tudo isso a graça traz. A graça traz transformação. A graça capacita a pessoa a abandonar velhos hábitos e viver uma nova vida em Cristo. Eu tenho que abandonar aquilo que eu fazia anteriormente, os velhos hábitos, porque agora eu estou em Cristo. A renovação. A graça renova a mente e o coração, levando a uma mudança de atitude e comportamento. Então, tudo isso que eu falei é a graça para a mudança. A graça para a mudança. A graça, como eu falei, né, é um presente de Deus. Viver na graça de Cristo é viver em liberdade, livre da condenação do pecado, né? Então, quando a gente... Aqui tem um texto que eu vou ler para vocês. Está na Bíblia. Em Gênesis 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nascerem filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Em Gênesis 6:1-4, diz assim: a expressão filhos de Deus refere-se aos descendentes de Sete. Sete era um filho de Adão, porque Adão tinha Caim e Abel. Como Caim matou Abel, nasceu Sete. Então, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. E as filhas dos homens, de Sete eram os filhos de Deus. Os filhos dos homens, os descendentes de Caim. Os primeiros, Sete, eram conhecidos por sua piedade e relacionamento com Deus, enquanto os segundos, os descendentes de Caim, eram vistos como ímpios e mais inclinados à maldade. Eu sempre gosto de contar a história antes de continuar o texto, né? Essa interpretação sugere que a união entre essas duas famílias, entre Sete e Caim, gerou os Nefilins, que eram considerados homens poderosos, famosos e gigantes. Esses eram os Nefilins, descendentes dos filhos de Deus, de Sete, com os filhos dos homens de Caim. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Eles não eram espirituais, eles eram carnais. Os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes, né, na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. As filhas de Deus, de Sete, possuíram as filhas dos homens de Caim, as quais lhe deram filhos.
Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade, os nefilins. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal. Todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé, aí entra Noé, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Em Gênesis 6:1, 9 foi isso que eu falei. Noé encontrou graça aos olhos de Deus, porque ele andava com Deus. Um texto fora do contexto se torna muito perigoso. Deus estava arrependido do que havia criado. O homem estava constantemente fazendo o que era mal. Todo esse povo que veio dessa descendência estava fazendo o que era mal. O dilúvio foi algo horrível, foi o julgamento de Deus sobre aquele tempo. Apenas 8 almas sobreviveram. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas. 8 pessoas. Temos uma necessidade natural de nos encaixar em vez de nos destacar. Olha como é interessante. Temos uma necessidade natural de nos encaixar. É como se Noé se encaixasse nessa população má. Mas ele se destacou, ele se separou. Grande parte da nossa energia é investida em se encaixar. De repente, a gente se encaixa numa sociedade, no meio ambiente que não é nosso. Nós temos que nos destacar, se separar, sermos do Senhor, não andar em alguns lugares que não é para andarmos. Andamos para nos encaixar, nos vestimos para nos encaixar ou para nos destacar. Se Noé tivesse se encaixado, ele teria se afogado no dilúvio. Se ele tivesse se encaixado junto com esse povo mau, ele tinha morrido no dilúvio, porque Deus ia mandar o dilúvio. Se Noé fosse o tipo de pessoa que acompanhava a cultura daquele povo, teria morrido. Tenha coragem a resistir a uma vórtice de uma sociedade que está se afogando. Olha só, tome cuidado de não se encaixar numa sociedade que está se afogando. Pensa bem nessa palavra, é forte. Tenha coragem de resistir a uma sociedade que está se afogando. Jesus não se encaixava, ele se destacava. Jesus andava com seus apóstolos, eles não se encaixavam com os fariseus, com os homens da lei, não, ele se destacava. Ele estava com o Pai, com o Senhor e os seus apóstolos. Ele traçou o seu próprio curso. Precisamos ter a disciplina e fortaleza de nos firmar em nossas convicções. Quem anda com Deus alcança graça. Precisamos assimilar nossa singularidade dada por Deus. Essa era que Noé vivia é chamada de era da consciência, ou era de fazer o que sua cabeça diz. Quando somos deixados por nós mesmos, só piora. Quando a gente deixa só por nós, piora. Nós temos que deixar na mão de Deus, pedir graça. Graça, Senhor, dai-me graça, Senhor. Dai-me graça. E aí, Deus falou com Noé. Noé, construa uma arca. Noé construiu a arca, obedeceu ao Senhor, porque ele andava com o Senhor. Como todos sabem, que foi colocado um casal de cada animal, de aves, de répteis, e a família entrou, e quem fechou a porta foi Deus. Foi Deus que fechou a porta. E o dilúvio veio e acabou com toda aquela população má. Então, eu vou parar aqui para deixar o restante para quinta-feira, né?
Compartilhem essa palavra, né, que é uma palavra forte, de graça. Graça para a mudança na nossa vida, né? Então vamos orar, pedir a Deus e agradecer primeiro, agradecer ao Senhor por Ele estar aqui conosco, para que o Senhor abençoe as famílias que nos escutam e estaremos de volta aqui na próxima quinta-feira. Compartilhem essa palavra, compartilhem. É sempre bom compartilhar, não é verdade? Então, até quinta-feira, né? Quinta-feira continuamos com essa palavra, graça para a mudança, tá bem? Até lá, espero vocês.